Falar hoje sobre difusão e efusão dos gases. Eu sou a professora Ângela Ferreira. Eu peço que curta esse vídeo e continue assistindo para entender mais sobre esse assunto. Bom, a difusão de um gás é um movimento espontâneo de um gás através de outro gás ou através de um outro meio gasoso, tá? Por exemplo, né, você tem ali o gás saindo de uma chaminé. Esse gás que sai da chaminé, ele, ele se difunde na atmosfera, onde é uma atmosfera gasosa. Então, ocorre um processo de difusão, tá? Os gases saem da chaminé das fábricas e se espalham, ou dos escapamentos do carro, se espalham pelo ar atmosférico, que é gás, tá? Outro conceito importante é o de efusão. Efusão dos gases é um tipo particular de difusão em que há um vazamento de gás através dos pequenos orifícios ou paredes porosas em um conjunto pequeno de orifícios. Você já reparou que, por exemplo, quando você enche aí uma bexiga, ao longo do tempo ela vai murchando, ela vai esvaziando? Isso ocorre devido ao efeito de efusão, porque o gás vai passando ali em torno das paredes porosas e vai se desprendendo para o ar. Então, ocorre ali a perda daquele ar que enche o balão, tá bem? Então, é isso que é um processo de efusão. Então, aí está a explicação do que acontece. A lei de Garra, ela relaciona a velocidade de um processo ou de difusão ou difusão de um gás, e ela diz que é inversamente proporcional à raiz quadrada de sua intensidade. Logo, a lei de Garra pode dizer que um gás 1 com velocidade V1 dividido pela razão da velocidade de um gás 2 com velocidade V2 vai ser igual à raiz quadrada da densidade de um gás 2 sobre a densidade de um gás 1. De posse dessa informação, nós podemos relacionar a densidade, lembrar que a densidade está relacionada com a massa, né? No caso de uma massa dos gases, a gente pode relacionar a massa molecular, né? A massa atômica ou molecular dos compostos. Então, eu posso dizer também, uma versão da lei de Garra é que a velocidade V1 sobre velocidade V2 é igual à raiz quadrada da massa do gás 2 sobre a massa do gás 1. Essa massa, a massa molecular, tá bem? Uma aplicação disso, vamos entender. A massa de um gás é 4 vezes mais densa que outro. Qual é a relação entre a sua velocidade de efusão? Então, a gente viu pela lei de Garra que as velocidades elas são inversamente proporcionais à raiz quadrada das massas moleculares. Então, a gente sabe que se um deles vai ser mais denso que o outro, a gente pode relacionar pela lei de Garra. Então, a gente considera que o gás menos denso é o gás 1 e o mais denso é o gás 2. E pela lei de Garra, o que a gente pode colocando na lei de Garra, né? V1 sobre V2 é igual a raiz quadrada de D2 sobre D1, é sempre o contrário. E aí a gente chamou a densidade de 1 e a densidade de 2, 4 vezes maior, 4, tá? Fazendo essa razão, a gente descobre que V2 ele tem a densidade igual a metade de V1, tá? Então, o gás, a gente tem aqui o gás D2 sendo mais denso, certo? E a velocidade dele é a metade do gás 1. Ou seja, quando você tem um gás denso, né, se difundindo sobre outro, se ocorrendo o processo de efusão, você vai ter que a velocidade dele vai ser menor. Então, essa seria a relação da lei de Garra, tá? Então, o gás mais denso, ele se difunde com metade da velocidade do menos denso. Então, a resposta seria a letra A, tá bem? Outro exemplo,
Qual alternativa indica corretamente a ordem crescente de velocidade de efusão dos gases relacionados? Então, eu tenho as massas dos gases e eu tenho relação entre eles. Lembrando que a massa é inversamente proporcional à raiz quadrada, né? Aliás, a velocidade vai ser inversamente proporcional à raiz quadrada das massas dos gases. Então, quanto mais pesado ele mais você vai ter aí a menor densidade. Então, por que você tem que fazer primeiro? A massa molecular de cada um, né? Tem alguns que estão ali na forma de moléculas, CH4, O2, H2S, NH3 e também o gás hélio, né? E aí a gente calcula a massa deles, certo? Quanto menor a massa molecular, né, de um gás, mais rapidamente ele tenderá a se dissipar pelo ambiente. Então, quanto menor a massa, maior vai ser a sua velocidade. Assim, a ordem que a pessoa na sala sentirá o cheiro é igual à ordem de massa molar da substância. Então, por exemplo, né, a alternativa está perguntando a ordem crescente. Então, com massa maior para massa menor, porque quanto menor a massa, mais rapidamente ele será maior será a velocidade. Então, dentre as alternativas, qual que é a maior velocidade? É a do ácido sulfídrico, né? Que é essa daqui. Então, vai ser 34. Então, ácido sulfídrico, depois vem a do oxigênio, depois a amônia, depois da amônia vem o metano, depois o gás hélio. Dessa forma, a resposta é a letra E, tá? Outra questão, o hidrogênio atravessa um orifício com velocidade igual a 5 litros por minuto em uma determinada pressão e temperatura. Qual a velocidade em que o oxigênio atravessa o mesmo orifício na mesma pressão e temperatura em litros por hora? E aí a gente tem a massa atômica do hidrogênio e do oxigênio, tá? Então, quer saber a relação aí do hidrogênio com o oxigênio. Ok. Então, o que a gente vai fazer? Coloquei a resolução aqui para a gente entender. A gente vai utilizar a lei de Gaia, né? A gente vai calcular a massa de O2 e a massa de H2. A massa de O2 é 32, a massa de H2 é 2. E a gente vai utilizar a informação aqui de 5 litros por minuto. Beleza? Ok. Calculando aqui, né, resolvendo a questão, a gente vai descobrir que você tem uma relação de 5 dividido por 4, certo? E aí, o que a gente tem? A gente vai ter que multiplicar esse valor por 60. Por que por 60, né? Porque aqui está querendo em hora, não em minuto. E aqui a gente descobriu por minuto, certo? Então, a gente vai fazer lá. Sim, vou fazer até a fração que é mais tranquilo de fazer. 5 dividido por 4 vai ser vezes 60, certo? Então, o que a gente vai ter aqui? Pode simplificar, por exemplo, né? O 4 com 60, certo? Então, a gente vai ter aqui 5 vezes 15, certo? Quanto que vai dar 5 vezes 15? 5 vezes 15 dá 75, ok? Opa. Vou voltar aqui. Então, aqui vai ser igual a 75. Certinho? Então, cuidado para não responder o negócio errado. Tá aqui, litros por hora. Então, 75, resposta letra D. E, logicamente, teria na questão aqui a resposta em litro por minuto, ok? Vamos lá, continuando. Mais uma questão. Um balão de borracha desses usados em aniversário
cheio de ar, murcha após algum tempo. O fenômeno pode ser explicado por lei de Avogadro? Não, né? Porque o que acontece nos balões é a efusão pelos poros do balão e a difusão do gás que está dentro do balão através do ar atmosférico. Alta densidade, pressão também não seria, então vamos eliminar algumas aqui, ó. Essas daqui a gente nem falou disso, né? Ficaria aqui duas coisas que eu falei. Lei de Gaia, que diz que ser a velocidade da difusão diretamente proporcional à massa molar. Poderia até ser a lei de Gaia, mas não é diretamente proporcional, então essa alternativa está incorreta. Letra B, efusão do gás contido no balão para o meio externo. Corretíssimo, letra P seria a resposta, tá bem? Mais uma questão. Numa sala fechada foram abertos ao mesmo tempo 3 frascos com os respectivamente, com gás amônia, de odor característica forte e irritante. Vou marcar aqui, ó. Essa aqui é bem parecida com o que a gente já fez. Ó, dióxido de enxofre, 64 gramas por mol, odor sufocante, e hidrogênio, sulfeto de hidrogênio, 34 gramas por mol, com o cheiro de ovo podre. Uma pessoa na sala, igual distância dos 3 frascos, sente os seguintes cheiros na hora. Então, a gente tem que lembrar que a velocidade vai ser inversamente proporcional à massa. Então, quem que ela vai cheirar primeiro? Aquele que tiver menor massa. Então, é o gás amônia, que tem a menor massa. Depois, o sulfeto de hidrogênio. Depois, o dióxido de enxofre. Então, amônia, sulfeto de hidrogênio e dióxido de enxofre. Lembrando que a massa é inversamente proporcional à velocidade. Quanto mais pesado, mais devagar, digamos assim, seria o gás. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa aula. Se vocês tiveram alguma dúvida nas questões, deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Se inscreva no canal se não ainda é inscrito, a gente está sempre postando aqui questões ou aulas sobre o conteúdo de química. Se inscreva, ativa o sininho para você receber as notificações e me siga no Instagram, Prof. Angela Ferreira, para mais dicas de química.